bem, Einstein, ele tinha uma observação religiosa sobre os conhecimentos da física. Mas que noção religiosa era essa? Bom, para ele o esforço e o devotamento era a força que um cientista tinha que ter. E esse era o sentimento religioso cósmico que ele chamava. Que ser religioso era compreender a ordem do mundo, né? E essas leis que regiam o mundo têm uma causa e que a gente pode conhecer ela, né? A partir do conhecimento pelo estudo. Então essa causalidade era um critério para o Einstein. Então que avaliava as teorias científicas para ele. Então ele dizia que Deus não joga dados, porque ele acreditava no universo determinismo, regido pelo determinismo, um universo determinístico. Então, que não podia ficar à mercê de caprichos probabilísticos, né, da teoria quântica, né, do princípio da incerteza. Então, a teoria da relatividade restrita, então, segue a lei da inércia. Então, ou está em repouso, são sistemas que estão em repouso, ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade é sempre constante, tipo uma escada rolante de um shopping, por exemplo. E a geral diz que a forma das leis são iguais sempre para quaisquer sistemas de referência que se adote, né? Com isso ele derrubou a teoria do éter, que foi feita uma experiência de Michelson, que ele tentou detectar o éter, tá, com o experimento dele, só que isso foi impossível de detectar e ele não conseguiu, né, fazer. Então isso só evidenciou mais ainda a hipótese do Einstein. E o que aconteceria se ele perseguisse um raio de luz? Então foi uma pergunta que o Einstein fez, e ele, de forma abstrata, pelo pensamento, ele se imaginou viajando como a velocidade da luz. Então, para os conformistas, isso não podia acontecer, isso não podia ter questionamentos sobre pressupostos. Mas o Einstein, então, ele revelou essa natureza da ciência de maneira mais evidente, a partir desses questionamentos, pela teoria da relatividade, que haveria de ter uma autonomia intelectual, cada um pensar por si e não colocar barreiras para o pensamento, e deixar que a imaginação fluísse naturalmente. E depois se via se ele dizia que nenhum princípio poderia ser a priori refutado, teria que analisar se aquele princípio faz sentido ou não. Então, tem uma curiosidade bem importante, que ele dizia da teoria antes de 1911, ele chamava de teoria dos invariantes, antes de 1911. Somente após, em 1928, ele chamou de teoria dos covariantes, depois que ele foi denominar de teoria da relatividade, porque existiam fatores psicológicos aí na cultura da época. Então, se ele permanecesse com essa teoria dos invariantes, esse nome, ia dar a entender que era como se fosse a teoria do Newton, do absolutismo do Newton. Mas ele não queria dar essa noção de absolutismo de Newton. Então ele adotou o nome de teoria da relatividade, para que na época estava morrendo o absolutismo de Newton, e essa relatividade era um termo mais rebelde e mais criador, né? Mais inovador, porque apesar da teoria da relatividade ter duas constâncias, né? Porque a teoria da relatividade tem duas constâncias, da constância da velocidade da luz e a constância todas as leis têm as mesmas formas. Então esse termo relatividade foi colocado na teoria do Einstein para dar ênfase à morte do absolutismo de Newton. Foi por isso, porque naquele contexto da época, todos queriam fazer isso na época, estavam muito otimistas. Então, porque o Einstein foi como um cometa, né? A lei da relatividade dele, de forma intuitiva,
né, avassalou, introjetou nos meios acadêmicos, embora as pessoas não entendiam muito bem. Durante anos não se entendeu direito o que ele queria dizer, mas ele provou esses conhecimentos de maneira teórica, que só mais tarde foram através da experiência serem comprovados, né? Então ele não fez isso de uma hora para outra, ele se trancava na porta, se trancava por vários anos no seu quarto, numa prisão voluntária, estudando sobre a teoria. Então ele não dava importância ao dinheiro, a valores materiais, ele buscava esse aspecto religioso, esse aspecto espiritual, que está em admirar as leis harmônicas do universo, que na época se tinha um entendimento, não é uma religião dogmática daquele Deus que pune as pessoas, mas sim de uma causa impessoal. Einstein acreditava nisso, desse ser supremo que regia essas leis, que tinha um destino nessas leis do universo. Para ele existia uma causa, né? Mas que não era um Deus à semelhança nossa, do ser humano, né? E nem através de dogmas indiscutíveis, né? Mesmo, nem dentro da ciência e nem na religião, né? Então era o cosmo consciente que ele chamava. É a partir de dentro do seu centro cósmico observar as relações cósmicas e buscar entender aquilo que nós não compreendemos. Ele buscou muito a teoria do campo unificado, que é uma teoria onde se busca unir a energia, a gravitação, o eletromagnetismo e luz no mesmo, para explicar tudo, mas isso até hoje nunca foi conclusivo, mas foi uma busca que ele fez, essa teoria do campo unificado, até os últimos dias da sua morte. Em 1920 ele traz contribuições muito positivas à mecânica quântica, muito embora ele fosse contra a mecânica quântica, né? Mesmo os elétrons se comportando como ondas em certas circunstâncias, ele nunca considerou a teoria quântica, ele sempre foi contra, mas respeitou sempre os dados, né? Mesmo com o surgimento da difração da luz, que passa através de um orifício, e que foram explicadas somente com a função de onda do Schrödinger, que é um personagem dentro da mecânica quântica. Da maneira mais provável onde é que está aquele elétron vai ser através da função de onda do Schrödinger. Então, ele mesmo assim ele dizia que Deus não jogava dados com o mundo. Então ele repele o princípio da incerteza de Heisenberg, né? O princípio da incerteza diz que a gente não pode nunca determinar de maneira exata onde vai estar um elétron, a sua posição e sua velocidade com a mesma exatidão, não dá para ter. Ele sempre discordou porque para ele tinha que ser a gente tinha uma unidade sempre, teríamos que ter. E em 1925 ele faz uma visita a Buenos Aires, e aí logo quando ele sai já tem um jornalista esperando ele conversa com o jornalista, ele explica para o jornalista que a teoria da relatividade, ao contrário do que muitos podem pensar, restringiu o conhecimento. Porque antes existia um universo que não tinha, era infinito, não tinha como a gente estudar, não tinha limitação para a gente estudar. E o universo do Einstein tem uma limitação e a gente pode estudar, tem novas indagações sobre aquilo, gera novas indagações racionais, obviamente, e que o universo infinito não dava possibilidade antes. Então, desse acontecimento de Sobral, em 1919, na Ilha do Príncipe, também as observações são concludentes, né, a respeito das 7 estrelas que se desviam na sua luminosidade, e a partir daí são comprovações, né? Em 1922, na Austrália, também tem mais de 118 estrelas que são observadas do desvio, né, comprovando ainda mais a teoria da relatividade do Einstein. E ele faz uma visita no Rio de Janeiro, visita o Jardim Botânico, ele disse que foi uma experiência muito agradável. Ele se impressiona lá com o maracujá, que tem a certa altura a espiral se inverte, na direção das circunvoluções, e ele diz que isso provavelmente tem uma explicação matemática,
e ele certamente isso mostra que o Brasil teve um importante papel nas comprovações do Einstein. Com isso a gente encerra o livro, né? Fica para vocês a possibilidade da leitura também, que é sempre bem-vinda, né?